Olá, galerinha do ensino médio, segunda série. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós trataremos sobre o artigo de opinião. Sou o professor Ivaí, vem comigo e vamos ver as nossas expectativas de aprendizagem para hoje. Ler o artigo de opinião utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos. Refletir sobre o predicado verbal, o verbo nominal e os gêneros em estudo. Um artigo de opinião é um texto argumentativo, né? Então, é importante que quando nós nos depararmos com esses textos, a gente esteja percebendo qual é o tema, do que se trata esse artigo de opinião. Em seguida, qual é a tese? Nós precisamos também observar qual é a opinião do articulista sobre o tema ao qual ele está tratando. Beleza, o artigo de opinião, portanto, né, ele tem um foco principal, é a função social que ele tem. Ou seja, nós devemos tentar entender as razões que levam a produzir esse tipo de texto. No caso dos textos argumentativos, nós devemos ter em mente que a principal função é a defesa de posicionamento crítico a respeito de um determinado tema. O artigo de opinião, tendo em vista que a principal função social é a defesa do nosso ponto de vista, podemos afirmar que a essência desse tipo de texto é a nossa opinião, também conhecida como tese. No artigo de opinião, portanto, é importante que a gente possa reconhecer o tema. Qual é o assunto que o articulista está tratando? Identificar a tese do texto, ou seja, o posicionamento do autor. Também é importante nesses textos que a gente reconheça o efeito de sentido das palavras e das expressões, pois são elas que vão mostrar nitidamente, claramente, né, o posicionamento do autor, do articulista. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, para a gente observar sobre tema e tese. Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor, apesar da distância temporal, têm em comum a característica de investir no modelo de transporte rodoviário. Nessa perspectiva, observa-se a construção histórica da significação dos automóveis para os brasileiros. Sob essa ótica, há a valorização do rodoviarismo de forma cultural. Porém, essa escolha, ao associar-se ao álcool e outros entorpecentes, faz com que haja um problema alarmante socialmente, a imprudência no trânsito. Ok, sobre esse parágrafo aqui, a gente percebe que trouxe inicialmente um contexto histórico para fundamentar. Então, que três presidentes, né, distintos, eles tinham como característica investir no modelo do transporte rodoviário. E eles observavam, então, a construção histórica da significação dos automóveis para os brasileiros. Então, nessa perspectiva, né, observa-se que tem muito significado os automóveis para os brasileiros. Aí aqui é onde vem a tese. Então, começa fundamentando com o contexto histórico e a gente começa a perceber qual é o tema, do que se trata. E aí vem, portanto, a partir dessa fundamentação histórica, a opinião, a valorização do rodoviarismo de forma cultural. Porém, essa escolha, ao associar-se ao álcool e outros entorpecentes, faz com que haja problema alarmante socialmente, a imprudência no trânsito. Então, aqui é importante a gente perceber que, apesar de uma fundamentação histórica, esse artigo nos leva a entender que o tema ao qual vai ser tratado é sobre a questão da lei seca. E aqui, claramente, nesse período, nós temos, então, a tese. O brasileiro, no caso, né, ele valoriza o rodoviarismo, é uma questão cultural, porém, essa escolha ao associar-se ao álcool e outros entorpecentes faz com que haja um problema alarmante socialmente, a imprudência no trânsito. Então, é isso que nós precisamos perceber quando nós estamos lendo os artigos de opinião. Pois bem, meus queridos, olha só que também nos artigos de opinião nós precisamos perceber outras partes importantes na construção dos períodos, o predicado verbal e o predicado nominal. Voltando àquele período,
Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor, apesar da distância temporal, têm em comum uma característica: investir no modelo de transporte rodoviário. Então, nós temos aqui esses três nomes, que correspondem à terceira pessoa do plural, eles, né, os três presidentes, é o sujeito da oração, sujeito composto. E o restante, aquilo ao qual nós vamos declarar sobre esses sujeitos, tem em comum a característica de investir no modelo de transporte rodoviário. Que nós temos o predicado, que inicia aqui a partir do verbo, o verbo ter, que vem acentuado, porque ele corresponde à terceira pessoa do plural. Ok? Bom, quando nós falamos de sujeito, esse termo essencial da oração, sobre o qual se faz uma declaração. Então aqui, ó, ivair, é o termo, né, essencial da oração, ao qual nós faremos uma declaração. Predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece ao sujeito. Viajou, ivair, viajou. Sujeito, ivair, viajou, um verbo intransitivo que expressa, portanto, a referência do que acontece com o sujeito. Agora nós vamos falar sobre verbos. Perceber que alguns verbos indicam uma ação e outros verbos, na verdade, indicam um estado. A ação, falar, correr, estudar, ler e assim por diante. Quando se trata de estado, o verbo ser, estar, parecer, permanecer, dentre outros. Então nós vamos exemplificar a partir de agora. Aqui nós temos então, né, o predicado nominal. O predicado nominal é quando nós nos deparamos com um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito. Rosane é feliz. Aqui nós temos o verbo ser, na terceira pessoa. Ela é. Olha aqui o exemplozinho. Eu sou, tu és, ele ou ela é. Rosane é feliz. Então, por que um verbo de ligação? Porque nós estamos simplesmente ligando ao nome Rosane uma característica. Quando vem com o verbo de ligação, nós temos então o predicativo do sujeito. Então, o predicado nominal, quando nós temos um verbo de ligação. Olha alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Beatriz, estudiosa. Só que eu tenho um verbo aqui, olha, anda. Esse verbo aqui, na verdade, não é no sentido literal de andar. É como se ela estivesse, como ela se encontra, como ela está no momento. Então, Beatriz anda estudiosa. Indica uma característica, portanto, só liga esse adjetivo ao sujeito. Olha um outro exemplo. Rodrigo continua curioso. O verbo continuar é apenas um verbo que liga, né, ao predicativo. Olha, Rodrigo, curioso, ele continua curioso. O pai está orgulhoso. O verbo de ligação novamente, ligando o sujeito, né, à característica dele. Mariana parece ansiosa. Então, esses verbos de ligação que indicam estado, né? Olha, ele continua, o pai está, Mariana parece, são verbos que constituem esse predicado nominal. Quando nós falamos de predicado verbal, apresenta um verbo significativo como núcleo. Os verbos significativos são os verbos que indicam ação. Olha alguns exemplos. Pensar, gostar, querer, estudar, subir, agradecer, perdoar, chorar, pescar. Esses verbos que indicam ação, portanto, eles constituem a frase com o predicado verbal. Olha o exemplo. Eu comi um brigadeiro. A ação, o verbo que indica ação, então, representa o predicado verbal. Beleza, beleza, vamos dar continuidade. Olha só, os professores ensinaram tudo o que sabiam. A ação de ensinar. Tiago e seus amigos ganharam um jogo de futebol. Ganhar indica uma ação. Eu quero viajar. Quero viajar, uma locução verbal que indica uma ação. Eu quero viajar para a Europa, predicado verbal. Ela deu-lhe as informações necessárias. O verbo dar, né, deu essas informações a ele, no caso. Ela deu-lhe informações necessárias. Verbo que indica uma ação, predicado verbal. Minha avó caiu. O verbo cair aqui indica uma ação. Então, todos esses indicam que o predicado é verbal. O predicado verbo nominal possui dois núcleos. Um verbo significativo, que indica ação, sujeito, e um nome com a função de predicativo do sujeito, indicando uma qualidade do sujeito ou uma função de predicativo do objeto,
indicando uma qualidade do objeto direto. Vamos então aos exemplos aqui, vocês vão entender melhor. As funcionárias acabaram o trabalho. Aqui nós temos um verbo que indica uma ação. Mas olha só, cansadas, né? Elas acabaram o trabalho cansadas. Essa característica aqui, olha, implicitamente a gente pode perceber um verbo, poderia dizer: as funcionárias acabaram o trabalho e estão cansadas. Então aqui nós temos o predicado verbo nominal, porque eu tenho um verbo que indica uma ação e eu tenho uma característica aqui que se torna predicativo. Madalena completou a prova feliz, completou uma ação, estava feliz, né? Então é como se houvesse aqui um verbo de ligação implícito, né? Todos acusaram-no de desmotivado. O verbo acusar que indica uma ação, predicado verbal, nominal, porque aqui traz, então, uma característica do sujeito, desmotivado, né? Ele estava desmotivado. Então, assim que funciona, para vocês entenderem, ok? Então, só para a gente recapitular, quando nós falamos de predicado nominal, existe um verbo de ligação. Quando falamos de predicado verbal, o verbo indica uma ação. E quando nós temos o predicado verbo nominal, nós temos, então, uma ação e uma característica, um predicativo, ok? Olha as diquinhas importantes aí para vocês estarem estudando. Ler cuidadosamente os artigos, identificar o tema, identificar a tese, qual é a opinião sobre o tema, discernir fatos e argumentos apresentados, perceber a função usada pelo articulista, revisar os termos essenciais e acessórios da oração, sujeito e os tipos de predicado, ok? É isso, galerinha. Eu espero que eu tenha contribuído e é importante que vocês também façam, né, essa leitura em casa, possam estar revisando para vocês se apropriarem bem desse conteúdo, beleza? Muito obrigado aí pela participação. Continue estudando. Tchau e obrigado.